E aí, salve, salve galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de mais uma série na qual a gente vai estar desenvolvendo um jogo para o ambiente HTML5, né? Um jogo para ser rodado no navegador, usando para isso JavaScript, e nessa série a gente vai usar a biblioteca Phaser, ok? Bom, a proposta do projeto é essa aqui, ó. Vocês vão ver que é um jogo bem simples, tá ok? Mais ou menos o esquema Pac-Man, lembra bastante uma coisa que a gente já fez aqui no canal, que é um projeto de jogo de labirinto. E a gente vai ter esse personagemzinho aí, que a gente move ele pelo labirinto que a gente vai construir. E tem esse inimigozinho aí, que é tipo uma inteligênciazinha artificial, né? Bem básico, tá? Ele não tem nada de elaborado não, é bem tranquilo de fazer. E nesse projeto a gente vai ter duas fases, tá? A gente vai ter um menu de entrada, vamos ter duas fases de jogo e vamos ter uma tela de finalização, que é tipo um congratulations, alguma coisa nesse sentido. Tá, ok? O objetivo é pegar 10 moedas, colecionar 10 moedas antes que o tempo se esgote. Então a condição de derrota seria o tempo acabar antes da gente conseguir coletar as moedas. Bom, então antes da gente começar a desenvolver o projeto, eu quero só fazer duas observações. A primeira é com relação aos pré-requisitos para o desenvolvimento desse projeto. Tá, ok? Se você não sabe ainda desenvolver, tudo bem, eu vou procurar explicar da forma mais simples possível, tá? Vou procurar deixar isso aqui bem intuitivo, bem tranquilo para ser seguido esse tutorial. Agora, se você nunca pegou num código, nunca desenvolveu uma linha de código, nunca programou para ambiente web, não faz a menor ideia de como funciona isso, eu recomendo fortemente que você assista os primeiros vídeos desse canal, tá? No qual eu ensino a desenvolver um jogo da velha. E nesse tutorial eu ensino todos os conceitos fundamentais que você vai precisar para acompanhar esse vídeo aqui, tá? Como funciona o HTML, como funciona a conexão com JavaScript, tá legal? Então eu recomendo para você conseguir acompanhar esse vídeo com mais fluidez, com mais tranquilidade. Se você já sabe programar, já tem uma noção bacana de JavaScript, funcionamento de código, algoritmo, tudo, eu recomendo que você dê uma olhada no nosso vídeo sobre desenvolvimento de um jogo de labirinto, porque ali tem alguns conceitos que eu vou usar nesse projeto, só que lá já estão detalhadamente explicados, e eu não vou perder muito tempo explicando de novo uma coisa que eu já expliquei em outro vídeo, tá ok? Então eu recomendo que dê uma olhadinha nesse vídeo antes, nessa série de vídeos sobre desenvolvimento de um jogo de labirinto. E um último vídeo que eu recomendo como pré-requisito para acompanhar esse aqui é o nosso vídeo introdutório sobre a ferramenta Phaser, tá bom? Que aí nesse vídeo eu vou explicar como você faz o download, como que você instala, como você prepara o ambiente. Quer dizer, instalar é meio que forma de dizer, porque a gente não precisa de verdade instalar nada, a gente só vai criar um linkzinho na página HTML referenciando a biblioteca Phaser e usar os recursos do Phaser. Mas é interessante já fazer esse vídeo tutorial, porque a gente já começa a aprender ali como é que funciona alguma coisa, então vocês vão ter mais facilidade para pegar os conceitos que eu vou apresentar aqui nessa série, tá ok? E um segundo recado que eu quero dizer é referente à programação que eu fiz para essa série aqui. Eu preciso avisar vocês que os primeiros 3 vídeos vão ser chatos, porque vai ser coisa muito conceitual, muito desenvolvimento da base, sabe? Da estrutura que a gente vai precisar para conseguir construir o jogo em cima dessa estrutura. Um pouquinho mais longos, vão ser vídeos talvez um pouquinho mais cansativos, porque você vai ver muito código e pouco resultado. A partir do 4º vídeo eu prometo que a coisa vai ficar um pouco mais dinâmica, a gente vai começar efetivamente a desenvolver as fases, desenvolver o jogo, e aí vai ficar mais divertido de acompanhar, e eu vou procurar fazer os vídeos mais curtinhos, tá? Abordar menos conteúdo de forma mais objetiva. Então, acho que é isso. Dados esses recados aí, a gente pode começar o desenvolvimento desse projeto, beleza? Então eu estou aqui no meu espaço de trabalho, e a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma pasta para o meu projeto, né? Criar um diretório no qual eu vou desenvolver o meu projeto. Então eu vou criar uma nova pasta aqui, e vou chamar isso aqui de labirinto. Aqui dentro da minha pasta eu vou criar um arquivo
HTML, que eu vou chamar de index, e vou criar minha estrutura de pastas. Uma pasta para armazenar os meus arquivos JavaScript, que eu vou chamar de JS. Uma pasta para armazenar o meu arquivo de CSS, que é o arquivo de estilo, né, de folha de estilo. Uma pasta para armazenar as minhas imagens, eu vou chamar de IMG. Uma pasta para armazenar os efeitos de som, porque vocês viram, esse joguinho ele tem sons, ele tem música. Então eu vou chamar isso aqui de SFX, de Sound Effects. Então são os meus efeitos sonoros do jogo. Então essa aqui vai ser a minha estrutura de pastas, vai ser a arquitetura de diretórios do meu projeto. Tá ok? E agora eu vou criar os meus arquivos JavaScript. Então vamos aqui na pasta JS. Mas antes de criar esses arquivos, eu vou usar aqui um diagramazinho que eu criei, só para a gente entender como vai funcionar a estrutura de dependência desses arquivos. Tá? Como que um arquivo vai interferir, como que um arquivo vai influenciar no funcionamento do outro arquivo. Bom, eu vou ter o Phaser, que vai ser a nossa biblioteca JavaScript, que a gente vai usar os recursos dessa biblioteca para poder desenvolver o projeto do jogo, tá? Como a gente já viu lá no tutorial introdutório ao Phaser. Depois de fazer o link para o Phaser, eu vou precisar de um boot.js, que vai ser um arquivo JavaScript, cujo único propósito vai ser iniciar o carregamento. Tá? Ele não vai ser responsável pelo carregamento dos recursos, ele vai startar o carregamento do jogo. Vocês vão entender melhor quando a gente começar a desenvolver. E assim que ele terminar de carregar os recursos mínimos para o carregamento do jogo, ele vai disparar o load.js, que vai ser o arquivo responsável, aí sim, por carregar os recursos do meu jogo, que vai gerar aquela barrinha de loading que a gente está acostumado a ver quando vê jogos por aí na web, né? Então ele vai carregar todas as imagens, áudios e outros recursos necessários aí para o desenvolvimento do jogo. Terminado o carregamento dos recursos, ele vai disparar o menu, que é a tela que vai exibir algumas informações, como pontuação máxima, né, o high score, e através da qual eu vou iniciar a minha fase 1, que eu vou iniciar o meu jogo propriamente dito. Então aqui seria o espaço onde você poderia colocar, por exemplo, um menu de opções, né? Você colocar, por exemplo, desabilitar um áudio, controlar o volume da música, controlar o volume dos efeitos sonoros, essas coisas. E a partir desse menu, então, eu chamo o Stage 1, que vai ser a minha primeira fase. E repare o seguinte, se eu morrer na primeira fase, ela me joga de volta para o menu. Ok? Então aqui eu vou colocar toda a lógica de funcionamento da primeira fase. As regras de jogo, por assim dizer. Né? E se eu conseguir vencer a fase 1, né, se eu conseguir atingir os objetivos dela, então eu vou ser jogado para a fase 2. Novamente, a fase 2 também pode chamar um menu. Ou se eu for vitorioso na fase 2, se eu conseguir atingir todos os objetivos dela, então ela vai chamar a tela de finalização, o end.js. Tá ok? Então eu vou criar todos esses arquivos aqui e vou criar os seus links lá no meu arquivo HTML. E por fim eu vou criar esse arquivo aqui, ó, game.js, que o propósito do game.js, na verdade, é criar instâncias de todos esses objetos, que isso aqui vão ser objetos dentro da minha estrutura do Phaser, ok? Por isso ele tem que ser criado por último, porque ele tem que ter todos os arquivos aqui prontos já para poder instanciá-los. E ele vai ficar responsável pela chamada do boot.js. Tá ok? Então isso aqui por enquanto ainda deve estar um pouco nebuloso, um pouco confuso, mas acho importante já ter essa noção de como vai ser desenvolvida a estrutura do meu jogo. Vocês vão ver que vão ter um monte de arquivos JavaScript, tá ok? Mas olhando esse diagrama aqui depois vocês vão entender exatamente qual é o propósito de cada arquivo desses aí. Eu vou deixar esse diagrama disponível para download juntamente com os demais arquivos que eu desenvolvi aqui nesse vídeo, aqui nessa aula, tá bom? Como de costume, né? Vai ter um linkzinho aí na descrição do vídeo, é só clicar lá e fazer o download dos arquivos, que esse arquivo aqui vai junto. Beleza? Então vamos começar aqui a criar os meus arquivos JavaScript. Então, conforme a gente viu no diagrama, o primeiro arquivo que eu vou precisar aqui vai ser o Phaser, né? A biblioteca do Phaser. Então, eu já tenho ele aqui armazenado na minha memória. Eu vou apenas colar aqui e
Só como referência, tá? Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas no momento que eu estou gravando, eu estou usando a versão 2.7.5, é a versão mais atual que tem no momento. E no futuro, talvez tenha algum detalhe que esteja diferente do funcionamento como eu vou apresentar aqui, mas talvez seja pouca coisa, é uma questão de adaptação. Mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, a versão aqui é 2.7.5. Inclusive, eu acho que você tem como baixar versões anteriores, né? Caso você esteja vendo esse vídeo e a versão já não seja essa e tem alguma coisa diferente que comprometa o desenvolvimento do projeto. Então, já tenho aqui meu arquivo Phaser. Vou criar o meu arquivo boot.js. Eu vou criar o load.js, que vai ser responsável pelo carregamento das imagens e dos áudios. Vou criar um menu.js. E só para lembrar, esse .js quer dizer que é arquivo JavaScript, ok? Vou criar o meu stage1.js. stage2.js. O meu end.js. E o meu game.js, ok? Bom, agora eu vou ter que ir em cada um deles e criar uma instância do componente state do nosso Phaser, tá? Porque o Phaser ele trabalha com estados de jogo e cada estado de jogo é como se fosse um momento no desenvolvimento do projeto. Então esses estados eles vão ser objetos, tá? Do ponto de vista de estrutura de dados. E cada objeto desses vai possuir funções que vão ser resolvidas dentro da engine do nosso Phaser.js. O que a princípio não quer dizer muita coisa, mas eu vou começar a construir aqui, você vai me acompanhar e você vai entender rapidinho para que serve isso tudo que eu estou falando. Então vamos começar aqui pelo nosso boot.js. Eu vou abrir aqui no meu editor de texto. E vou criar uma variável, ok, var. Eu vou chamar isso aqui de boot state. E isso aqui vai ser um objeto. Ok? Então, eu vou fazer essencialmente isso, tá? Em cada um deles eu vou criar um objeto com um nome referente ao arquivo, né? Para depois associá-lo aqui no game.js ao nosso game, que vai ser uma instância do Phaser. Então, o nosso boot ele vai chamar um menu. Então, eu vou criar aqui uma variável também, um objeto. Eu vou chamar de menu state. Beleza. Aliás, minto, né? O boot chamaria o load e o load sim chamaria o menu. Só para botar em ordem aqui, isso aqui não vai afetar nada não. Então eu vou chamar aqui de load state, que é um objeto. Aí o menu a gente já fez. Eu vou chamar o stage1 var stage1 state, que vai ser um objeto. Vou chamar o stage2, então var stage2 state, também um objeto. Vou chamar o end, var end state, ok. E finalmente nosso game.js. E aqui é que a coisa começa realmente a acontecer. Porque aqui eu vou criar a nossa instância do Phaser, tá? Eu vou chamar aqui, ó, var game, recebendo um new Phaser.game. Reparando aqui, ó, P maiúsculo, tá? E G maiúsculo. E aqui, então, onde eu estou instanciando, né, um objeto game do nosso Phaser, eu vou passar, conforme a gente viu lá no nosso vídeo de introdução à ferramenta Phaser, eu vou passar as dimensões da janela de renderização do jogo. E no caso aqui, eu vou ter 750 pixels de largura por 500 pixels de altura, ok? E agora eu vou passar aqui a tecnologia que eu vou usar para a renderização do jogo. Então eu passo aqui, ó, Phaser com P maiúsculo, ponto, eu vou escolher aqui o Canvas. Lembrando então que a gente pode optar aqui por colocar o alto, né? Botar Phaser
alto, de forma que o sistema vai ficar responsável por identificar se o usuário consegue suportar a tecnologia WebGL, ou caso contrário, ele cai no Canvas. Mas eu vou optar por deixar ele aqui no Canvas, porque quando eu uso o alto, de vez em quando dá umas mensagenzinhas de observação no meu console, e isso aí talvez atrapalhe lá para frente. No Canvas ele roda macio aqui, então vai ficar mais fácil para a gente trabalhar, beleza? Mas aí no seu projeto depois você pode ter essa opção de colocar o alto ou colocar direto o WebGL, tá? Sem problema nenhum. Então agora, tendo criado o meu objeto game, que é a instância do Phaser.game, eu vou começar a adicionar os states, que vocês lembram lá do tutorial, né? A gente fazia essa configuração aqui, com as dimensões da tela, com a tecnologia que vai ser utilizada. Aqui a gente colocaria o ID do div, no qual vai estar inserido o nosso canvas, nossa tela de renderização. E depois eu criaria aqui um objeto, né? Lá no tutorial a gente fez dessa forma, um objeto com 3 métodos, com 3 funções, que são o preload, o create e o update. E dentro dessas funções a gente desenvolveria toda a lógica do jogo. Mas isso aqui, esse objeto, nada mais é do que um state, do que um estado do jogo que possui esses métodos. E esse estado ele não necessariamente precisa ser criado durante a instanciação desse objeto game aqui. A gente pode adicionar esses estados depois. E é justamente o que a gente vai fazer agora. Tá bom? Eu já criei o game e agora eu vou adicionar os estados. E os estados serão cada um desses arquivos aqui que a gente estabeleceu. Então eu coloco aqui, ó, game.state.add. Então eu vou adicionar um estado ao nosso game, o game sendo a instância aqui do Phaser game. Vou abrir e fechar aqui meus parênteses. E aí eu vou fazer exatamente da mesma forma que a gente faz quando adiciona, por exemplo, uma imagem no nosso jogo. Ou seja, eu vou criar um ID, tá? Como se fosse um apelido de identificação para esse estado dentro do meu contexto do projeto. Então, por exemplo, o nosso boot, eu vou chamar isso aqui de boot, ok? E aí agora eu vou referenciar o objeto já criado, que está sendo referenciado através desse ID boot aqui. E o objeto aqui vai ser o nosso boot state. Tá ok? Aí aqui eu tenho que passar o nome da variável, tá ok? Vocês reparam que não tem aspas aqui. Do jeito que está aqui, ó. Aqui eu não criei um boot state, um objeto boot state. Então aqui no game, na hora de criar o state referente a esse objeto, eu vou passar aqui um nome, tipo uma identificação pela qual eu vou me referenciar a isso aqui dentro do contexto do jogo, e vou passar o nome da variável, do objeto lá que foi criado. Tá ok? Ficou claro isso? Acho que não tem dúvida, não tem mistério aqui não. Então beleza. O boot já foi, depois do boot vem o load. Então o nome que eu vou dar aqui vai ser o load, e o objeto é o load state. Beleza? E dessa forma eu vou fazendo para cada um dos meus estados. Depois vem o menu. Então aqui, ó, menu. Ele é o menu state. Depois do menu tem o stage 1. Então aqui, ó, stage 1. Ele é o stage 1 state. Depois então eu tenho o stage 2. Ok. E finalmente eu tenho o meu último state ali, que é o end. Então, end state. Beleza? E esse game.js, então eu criei a minha instância do Phaser.game, adicionei os estados, tá? Os states que a gente tem criados aqui. E a última coisa que esse arquivo aqui vai fazer vai ser chamar o boot. Então, para isso eu preciso colocar aqui game.state.start. Ok? E agora eu vou referenciar qual o estado, qual o state que eu vou inicializar.
E eu tenho que referenciar através do apelido, do ID que a gente criou aqui. Então eu vou passar aqui o boot. Tá legal? Então esse game.js, esse arquivo aqui, ele vai ser executado e vai criar o nosso game, vai adicionar os estados e a última coisa que ele vai fazer vai chamar o boot. Aí a partir daqui já vai ser o boot que vai começar a trabalhar. Mas isso aí a gente vai ver no próximo vídeo. O que a gente tem que fazer nesse vídeo aqui ainda agora é criar os links lá no HTML para começar a funcionar essa rapaziada aqui toda, porque quem vai chamar esse pessoal todo aqui vai ser o HTML. Então vamos lá no nosso projeto. Deixa eu sair aqui da pasta JS, vou abrir o nosso index.html e aqui no body, ok? Eu vou criar os links para os arquivos JavaScript. Então aqui, ó, script, source, eles estão dentro da pasta JS, barra. Então o primeiro que eu tenho que referenciar aqui é necessariamente o phaser.min.js, tá? Porque sem ele nada mais funciona. .min.js. E aí eu tenho que respeitar aquela sequência que eu mostrei no diagrama lá no comecinho. Então depois do phaser eu tenho que ter o boot, ok? Depois do boot, o load. Depois do load, o menu. E vamos lá, stage 1, stage 2, o end e o game. Ok? Esse pessoal aqui do meio, do boot até o end, nem precisa necessariamente estar nessa ordem aqui não, ok? Mas é fundamental que o phaser seja o primeiro a ser chamado, porque como eu disse antes, sem ele nada disso aqui vai funcionar, e que o game seja o último a ser chamado, porque para que eu consiga aqui no game criar essas instâncias aqui, é preciso que essas instâncias já existam na memória do sistema. Então, quer dizer, se a gente for observar como está sendo executada como estão sendo executadas essas linhas de código aqui, primeiro estão importando todos os recursos do phaser para a memória do computador. Depois eu estou importando cada um desses objetos aqui, tá? Eu estou criando esses objetos na memória do computador. E aí quando chega no game, na hora que eu pego esses objetos e referencio, criando uma identificação para eles e adicionando aqui no nosso objeto game, eles já existem. Okay? Esses objetos eles já existem na memória do computador. Se eu tentasse fazer isso antes, se eu tentasse, por exemplo, referenciar o end state, antes do end state ter sido criado na memória do computador, ele me traía uma mensagem de erro dizendo que eu estou tentando referenciar um negócio que não existe. Ok? Então, por isso é importante respeitar essa ordem de chamada aqui dos arquivos. Então, se tudo tiver sido feito de forma correta, a gente vai agora testar o arquivo e tem que ser criada aqui a nossa janelinha de renderização. Ah lá, beleza. Então eu vou até dar um F12 aqui para dar uma olhada no console. E ele só retornou aqui uma mensagem, um aviso, né, dizendo que o objeto phaser referenciado, né, os objetos phaser referenciados são inválidos porque eles não possuem nenhuma das funções fundamentais, que é o preload, o create e o update. Mas fora isso ele não está dando nenhuma mensagem de erro aqui pra gente não. É só um aviso realmente porque os nossos objetos eles ainda não possuem nada, né? Os nossos states, os estados, eles não possuem nenhuma dessas funções aqui. Mas isso a gente vai começar a trabalhar com calma mais para frente. Então, a princípio deu tudo certo, tá? A gente conseguiu estabelecer aqui, então, a estrutura fundamental que a gente vai precisar, a arquitetura de chamadas de arquivos ali, de dependências, beleza? E se tudo estiver funcionando direitinho, a partir do próximo vídeo a gente consegue, então, dar continuidade no desenvolvimento do projeto. Tá? Se você teve alguma dificuldade e não conseguiu obter essa tela aqui, por favor, entre em contato, deixe sua dúvida aí nos comentários. E a gente dá continuidade nesse projeto daqui a pouco, tá? Vai lá, tenta fazer o que a gente fez aqui, dá uma estudada nos conceitos, dá uma absorvida nisso. E assim que você estiver pronto, você clica no próximo vídeo aí que a gente continua a desenvolver esse projetinho aqui, beleza? Como eu avisei,
esses 3 primeiros vídeos vão ser meio chatinhos, vão ser mais ou menos isso aí, tá? A gente vai desenvolver coisinhas pequenas, mas a partir do 4º vídeo eu garanto que a coisa vai ficar mais interessante, que a gente vai começar a construir mesmo o jogo, vai fazer alguma coisa que interage com a gente. Tá legal? Então, obrigado por ter assistido esse vídeo e clica no próximo assim que você estiver pronto para dar continuidade. Legal? Valeu, forte abraço e até a próxima.